Bom dia, pessoal, tudo bom? Boa quinta-feira a todo mundo. Vamos aqui começando mais uma live Roots para conversar sobre mais um paciente aqui da Roots. Na verdade, eu já trouxe várias lives sobre essa mesma paciente, mas mostrando exercícios diferentes. E hoje eu vou apresentar aqui o exercício nórdico que eu utilizei no tratamento dessa paciente que passou por reconstrução do ligamento cruzado anterior, tá? Para quem não viu a postagem, eu vou mostrar aqui para vocês qual é o exercício. É um exercício bem famoso, na verdade, né? Para trabalhar a força de isquiotibiais. E a gente vai discutir E a gente vai discutir esse exercício em pacientes que passaram por esse tipo de cirurgia, tá certo? O exercício nórdico, ele é conhecidíssimo, né, para ganhar força e diminuir risco de lesão de isquiotibiais. E eu utilizei nessa paciente, fiz uma enquete há alguns dias, acho que ontem, e muitos disseram que esse exercício poderia ser utilizado nas primeiras semanas. Então, a gente vai esclarecer também essa questão de quando a gente pode começar a utilizar esse tipo de exercício nesses pacientes, tá certo? A gente sabe que quem passa por uma lesão de ligamento cruzado anterior, para quem passa por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, a gente vai ter o quê? Alguns cuidados nas fases iniciais, não é? Porque a gente precisa dar o tempo para aquele enxerto ele cicatrizar, para ele poder o quê? Amadurecer, né? Ele vai ter um período de maturação onde aquele tendão, que era antes tendão, que foi colocado agora como ligamento, né? Ele vai ter que ter esse período onde ele vai passar por esse processo de transformação. Vão ser tecidos com propriedades diferentes, então ele precisa de um processo de maturação. E a gente precisa respeitar esse tempo para que a gente acabe não estragando aquele enxerto, né? E botando a cirurgia aí para perder, tá certo? Só que pacientes que fazem esse tipo de cirurgia, reconstrução do LCA, eles podem ter o enxerto vindo tanto do tendão patelar como do tendão dos isquiotibiais. E é desse segundo que a gente vai focar aí os nossos olhares hoje, né? Por conta também desse exercício que eu quero trazer para discutir aqui com vocês, tá certo? Quando a gente tem o tendão vindo lá dos enxertos dos isquiotibiais, a gente também vai ter que ter cautela no período de que a gente vai começar a estimular esses isquiotibiais. Porque não só o enxerto ele precisa de um tempo para cicatrizar, para fazer esse processo de maturação, mas o local doador ele também precisa de um tempo para cicatrizar. E normalmente o enxerto ele vem ali dos isquiotibiais, do tendão do semitendíneo, tá certo? Então a gente não vai poder fazer muita atividade para esse grupo muscular específico nessas fases mais iniciais, tá? Então a gente já vai aqui esclarecendo essa primeira dúvida que algumas pessoas tiveram quando eu coloquei aqui esse history, perguntando se esses exercícios nórdicos poderiam ser introduzidos no primeiro mês da reabilitação de pacientes com reconstrução do LCA. 54% disseram que isso é verdadeiro, essa frase, mas na verdade é falsa, tá? Porque nessas fases iniciais, essa primeira semana especificamente, eu não posso colocar o exercício nórdico, que é um exercício de uma intensidade alta, tá? Não é um exercício tão fácil de fazer. Até pessoas não lesionadas, até pessoas saudáveis, eles sentem o esforço significativo nesse exercício, tá certo? Então, nessas primeiras semanas, eu não posso utilizar o exercício nórdico, tá bom? Nessa primeira semana, a gente vai dar preferência para exercícios isométricos de baixíssima intensidade. E tem, inclusive, algumas recomendações de que a gente deveria atrasar um pouco, né? Deixar mais para frente para começar a trabalhar esses isquiotibiais, mais ou menos esperar 6 a 8 semanas para a gente começar a colocar carga, vamos dizer assim, né? Nesses isquiotibiais, tá certo? Mas no artigo que a gente viu segunda-feira, foi um artigo bem extenso falando especificamente de isquiotibiais. Esse artigo específico, ele diz, não, eu aconselho, eu recomendo, esse grupo de autores, né, recomendam poder sim utilizar já nas primeiras semanas
exercícios para os isquiotibiais, não precisar esperar tanto tempo assim, a fim de diminuir os déficits, né? A fim de a gente diminuir ao máximo essas perdas. Mas nessas primeiras semanas, as atividades para os isquiotibiais têm que ser, de preferência, isométricas e de baixa, intensidade. Então, gente, nada de utilizar exercício nórdico nas primeiras semanas dos pacientes com reconstrução do ligamento, tá certo? Até porque nessa fase a gente vai ter ainda nessas primeiras semanas, essas primeiras 4 semanas. Eu vou ter muita dor, muito edema, né? O joelho vai estar bem inchado ainda, eu vou ter uma limitação importante do movimento de flexão e extensão do joelho, né? Eu vou ter ali ainda os pontos também, então o paciente, por exemplo, não vai... Ai, desculpa, tá sem som, eu apertei o botãozinho ali errado. Tá me ouvindo agora? Dá um legalzinho se voltou o som. Vou esperar vocês dizerem se o som tá on de novo. Sonzinho, estão conseguindo me escutar? Acredito que sim, né? Gente, então, ok, ótimo, obrigado, viu, Márcio? Então, nada de utilizar esse exercício aí nessas primeiras semanas, tá certo? Vamos utilizar essas outras estratégias que a gente falou, exercícios isométricos, principalmente nessas fases iniciais, e evitar esse suporte no joelho, que vai ser muito doloroso para o paciente, então não vai ter benefício nenhum, e a gente ainda vai prejudicar a cicatrização lá da área doadora. E isso é tão importante, gente, porque também no artigo que a gente discutiu segunda-feira, a gente viu que cerca de 10 a 50% dos pacientes que passam por essa cirurgia com enxerto dos isquiotibiais, 10 a 50% deles não conseguem ter uma cicatrização boa dessa área doadora. Olha só, né? Às vezes a gente tem toda a cautela ainda assim, porque é uma cirurgia um tanto complexa, né? É uma lesão um tanto complexa, então um grande percentual dessas pessoas, dos indivíduos, não conseguem ter a recuperação ideal, vamos dizer assim, dessa área doadora, e isso é importante por quê? Porque isso vai prejudicar os níveis de força da posterior, tá? E quando eu tenho um déficit de força da posterior, eu aumento a minha taxa de relesão. Tanto lesões, de novo, né? Uma nova lesão do ligamento cruzado anterior, como também outras lesões, como o estiramento da posterior, né? O estiramento dos isquiotibiais. É muito comum pacientes que tiveram uma lesão prévia de joelho, eles acabarem evoluindo para uma lesão da posterior. E quanto maior o déficit de força da posterior, maiores são as chances disso acontecer, tá? Então, nessas primeiras 4 semanas da reconstrução do ligamento cruzado, a gente vai ter aí um déficit de 50% da força, tá certo? Imagina a gente colocar um exercício desse muito cedo e acabar prejudicando ainda mais futuramente a capacidade dele conseguir ganhar essa força, né? Então, a gente vai priorizar esses exercícios aqui para o estágio mais intermediário a avançado, tá certo? Eu comecei com ela a fazer esse exercício nórdico em que semana? 12ª semana, tá certo? Depois de 3 meses, né? 12ª semana, 3 meses. Então, foi quando a gente começou a introduzir esses exercícios aí mais intensos para os isquiotibiais, tá certo? E vocês veem que eu comecei com uma regressão, né? Obviamente, ela tem um déficit de força ainda importante, então ela tinha receio, obviamente, a gente tem que trabalhar com medo do paciente para ir educando isso, né? Pacientes com medo de acabar se lesionando de novo ou de algo doer, enfim, quando eles retornam ao esporte lá para o 9º mês, 10º mês, pós-cirurgia, né, pós a reconstrução do LCA, e se eles voltam com medo, por exemplo, a taxa de relesão também é alta. Esse fator biopsicossocial hoje em dia é o que a gente leva muito em consideração, tá certo? Ninguém libera paciente para voltar para o esporte pós lesão do LCA se ele tiver ainda um nível de cinesiofobia, de medo, de evitação alto, tá certo? Porque a taxa de relesão também aumenta bastante.
Então, eu comecei com ela, ó, fazendo essa regressão, o quê? Ela na frente da parede. E vocês veem que no exercício nórdico, gente, o que é que a gente vai ter? Um trabalho de força excêntrica. O que é a força excêntrica? É quando o músculo está sendo contraído, requisitado, na sua fase de o quê? De alongamento, tá certo? Então, as fibras, elas estão sendo alongadas e, ao mesmo tempo, eu tenho a contração do músculo. Nada mais é do que a fase de freagem de determinado movimento, né? Então, quando o paciente, ele está indo em direção... Essa aí é a fase concêntrica, a fase de retorno da parede, tá? Quando ele vai em direção à parede ou quando ele vai em direção ao chão, que é o exercício nórdico verdadeiro, né? Essa fase de descida do corpo faz com que a gente faz com que o músculo esteja sendo o quê? Alongado, né? Eu vou ter o alongamento do músculo e ele vai ser requerido ali a contração. Por que esse exercício excêntrico ele é importante? Porque a gente deveria utilizar também, seja em atletas lesionados como não lesionados, né? Vários estudos mostram aí esses exercícios nórdicos sendo utilizados como um mecanismo preventivo, como um tratamento preventivo de lesão. Então, esse tipo de exercício, ele pode ser utilizado dessas duas formas. E por que a gente gosta tanto dele? Porque os estudos mostraram já que os exercícios excêntricos, eles têm a capacidade de gerar mais força, maior hipertrofia, né? Não, mais força, maior volume muscular, e também eles têm a capacidade de promover o alongamento dos fascículos. Hoje eu já vou explicar por que isso é importante, tá? Então, os ganhos com o exercício excêntrico, eles são maiores do que com os exercícios concêntricos, tá? Não substituindo, cada um vai ter a sua utilidade, mas no sentido de ganho de força, os exercícios excêntricos, eles se mostram mais eficientes, tá bom? Então, por exemplo, como eu tenho um paciente que passou por uma cirurgia, que teve grande perda de força, no momento certo da reabilitação, eu vou sim introduzir exercícios excêntricos para potencializar esse ganho de força, tá certo? Então, a gente mixa. Nesse artigo de segunda que a gente viu, ele fala justamente isso. Ele não diz pra gente só utilizar excêntrico, mas diz pra gente mixar tanto excêntrico como concêntrico, tá certo? E como eu falei agora há pouquinho, os exercícios excêntricos, ele tem uma função de alongar os fascículos musculares. Por que isso é importante? Porque quanto mais curtinho os fascículos, ou seja, é como se ele fosse mais tensionado, maiores as chances também de eu ter, por exemplo, uma lesão por estiramento, porque ele não vai ter essa facilidade, o quê? De alongar, de contrair, de produzir força nessa fase de alongamento, tá certo? Então, os estudos que foram realizados, por exemplo, com jogadores de futebol, com jogadores de rugby, né? Porque são essas classes de esportes que envolvem a velocidade, corrida em alta velocidade. Nesses esportes é onde a gente tem uma alta taxa, por exemplo, de lesão, não do ligamento cruzado anterior por si só, mas de estiramento da posterior. E aí eles pegaram esses grupos de indivíduos desses esportes e observaram que trabalhar exercícios excêntricos permitem o quê? O maior ganho de força, o maior alongamento do fascículo, e isso diminui a taxa de lesão, o risco de lesão, na verdade, tá certo? Eu consigo prevenir lesão, eu consigo prevenir lesão por estiramento. E em pacientes que sofrem ruptura do LCA e passam pela cirurgia de reconstrução, eles normalmente desenvolvem um encurtamento dos fascículos, tá? Pelo processo de quê? De não uso especificamente. Eles passam aí um tempo considerável sem desenvolver força, sem desenvolver apoio, descarga de peso, e por si só a própria lesão gera uma inibição artrogênica muscular, né? O músculo ele perde sua atividade, diminui significativamente sua atividade pela própria lesão, principalmente com os ligamentos. Por quê? Ligamentos, eles são... muita gente errou essa também na outra enquete que eu fiz, tá? Ligamentos são estabilizadores estáticos com papel de feedback aferente. O que é que isso significa? Que eles são
um tecido cheio de sensores para mandar informações proprioceptivas de posição, de velocidade, para que os músculos eles consigam ter sua atividade o quê? Bem realizada. Então, os pacientes que sofrem a lesão do ligamento, eles perdem significativamente o quê? Essa capacidade, essa informação proprioceptiva. E isso junto com o quê? Com a dor instalada, junto com o edema, com a inflamação instalada, diminui drasticamente os níveis de ativação muscular, tá certo? E aí eu também vou ter um encurtamento desses fascículos e os exercícios excêntricos são uma forma muito eficiente de a gente conseguir desenvolver todas essas variáveis. Tá certo, gente? Então, exercícios nórdicos podem e devem ser utilizados em pacientes que passaram por reconstrução do LCA dentro do período certo para a gente não estragar a cicatrização da região doadora nesses pacientes que passaram por enxertos por reconstrução do ligamento, com o enxerto dos isquiotibiais. Então, a gente não pode utilizar esse tipo de exercício aí nessas primeiras semanas, mas lá após as 8ª semana, a gente pode começar a introduzir de forma menos intensa, como, por exemplo, essa forma que eu fiz, dela descendo para a parede, né? Então, o tempo, a amplitude do movimento, ela é o quê? Ela é curtinha, tá certo? Para eu não colocar uma carga tão intensa. E aos poucos a gente vai ganhando essa distância até a gente fazer sem a parede, tá? E em conjunto a gente está trabalhando também outros exercícios que pegam essa região, tanto de cadeia cinética aberta como de cadeia cinética fechada. Na academia ela está fazendo a flexora com foco também excêntrico, tá? Mas não é o exercício nórdico, mas com foco na volta excêntrica. Ela está fazendo a leg press também, que a gente mixa o concêntrico com o excêntrico, tá certo? Aqui a gente faz outros exercícios de cadeia cinética fechada, a gente faz avanço, a gente faz as posições específicas da movimentação natural aqui, enfim, que eu já trouxe algumas para vocês, algumas postagens sobre isso para vocês, tá bom? E a gente vai fazendo esse mix aí, tá bom? Então, os pontos aqui importantes da gente salientar em relação aos exercícios nórdicos são esses. É bom, é eficiente quando aplicado no tempo certo e vai ter o objetivo aí tanto de ganhar força desses pacientes que têm um déficit bem considerável, como também promover o alongamento desses fascículos para que eu diminua com essas duas coisas o quê? A taxa de relesão quando ele voltar aí para as suas atividades do dia a dia ou atividades esportivas. No caso dela, ela lesionou durante um jogo de vôlei, ela joga vôlei de forma amadora, tá? Ela não é atleta profissional, ela é atleta amadora, mas faz os seus jogos de vôlei de quadra, foi como ela se lesionou. Então, para eu conseguir reintroduzir ela mais tarde nesse esporte, eu preciso ter em mente e como objetivos, né, alcançados todos esses pontos aqui que eu conversei com vocês. Tá certo, gente? Outro detalhe importante, gente, que eu não posso deixar de falar aqui. Teve um outro estudo que foi uma revisão sistemática com meta-análise, que eles avaliaram, fizeram uma revisão da literatura, né, para saber qual é o volume mínimo, vamos dizer assim, né, que produza o quê? Que produza esses efeitos que a gente falou, né? Qual é o volume mínimo desse exercício aqui, especificamente do exercício nórdico, tá? E também a duração, por quanto tempo a gente precisa fazer para a gente começar a alcançar esses objetivos. E o resultado foi bem interessante, onde ele falou que o volume ele não interfere tanto. Então, um volume baixo como um volume alto, ele mostrou que tinha estudos onde os pacientes realizaram aí cerca de 23 repetições por semana, tá certo? Então, daí em volta de 3, né? Então, digo de 3 a 5 repetições por dia. Como teve estudos que realizaram 100 repetições por semana, com um volume bem maior. E tanto os estudos que realizaram com um volume baixo como com um volume alto, ambos conseguiram gerar esses efeitos, essas adaptações na arquitetura do músculo, como também o ganho de força, tá certo? Então, o volume aí pode ter essa variedade, a gente não precisa fazer muito. Até porque, gente, nesse estudo também, ele fala como alguns atletas têm uma dificuldade em aderir, em fazer esse exercício.
Por quê? Gente, não é um exercício tão confortável, tá? Quem aí já tentou fazer esse exercício nórdico sabe que é uma intensidade significativa e às vezes gera cãibra, é um pouquinho doloroso. Então, algumas pessoas não gostam de fazer, tá certo? Principalmente quando a gente fala de atletas aí profissionais, que a gente sabe que os treinos deles são bem mais pesados, né? Então, imagina pedir para fazer 12 repetições de um exercício que não é nada confortável para eles, né? Então, a taxa de adesão é baixíssimo. Então, o fato de a gente não precisar de um volume alto já gera o quê? Um alívio para quem vai fazer, né? Fazer 3 a 5 repetições, 23 repetições, 30 repetições semanais já é algo assim legal, né? Mais convidativo, vamos dizer assim, tá? Porém, apesar da gente poder brincar aí com essa questão do volume, a duração, o período em que a gente precisa fazer para a gente começar a ter esses efeitos, ele não é tão a curto prazo. Então, esse estudo observou que... deixa eu parar aqui o... Pronto, fica melhor. Então, esse estudo observou que na literatura, aqueles estudos que tiveram um período de treinamento, né, vamos dizer assim, de 4 semanas de exercícios nórdicos, eles não conseguiram produzir o efeito desejado, o efeito de força e o efeito de alongamento dos fascículos, tá? Então, a gente precisa de pelo menos, no mínimo, 6 semanas. E os estudos que realizaram de 8 a 12 semanas foram aqueles que tiveram os melhores resultados. Então, essa revisão... eu acho que eu trouxe aqui, eu botei aqui, deixa eu ver se vai dar para compartilhar com vocês. Ó, de 8 estudos, aqueles que realizaram uma duração curta, né, de 4 a 6 semanas, entre 4 e 6 semanas, eles tiveram uma diferença muito pequena entre os períodos pré e pós-intervenção, tá? O efeito maior, né, o efeito grande a muito grande, foi para aqueles estudos que... Teve um estudo que realizou por 6 semanas e moderado a muito grande para aqueles que realizaram aí estudos com duração média de 8 a 10 semanas, não 12, 8 a 10 semanas, tá certo, gente? Então, é importante a gente saber disso, que não vai ser fazendo uma semaninha que a gente vai produzir resultado. A gente precisa o quê? De um pouquinho todo dia, mas por um período aí de pelo menos 6 semanas para a gente conseguir produzir esses efeitos que a gente quer com os exercícios nórdicos, né? Para a gente conseguir produzir o ganho de força e o aumento do alongamento, né, dos fascículos, tá certo? Então, isso é super importante. Quando a gente for planejar, a gente tem que saber que não dá para esperar resultado a curto prazo. É mais ou menos médio prazo. Tá certo, gente? Então, esses são os principais pontos que a gente precisa saber aí sobre os exercícios nórdicos, né? Os exercícios excêntricos para isquiotibiais. Tá bom? Essa foi a minha mensagem de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Quem gostou, quem tiver ainda, quem gostou, manda um legalzinho para saber se vocês ficaram satisfeitos, né? Se tiver alguma dúvida também, pode colocar aqui nos comentários, porque semana que vem a gente vai ter mais exercícios. Vou ver aí qual é o exercício que eu vou trazer para vocês ainda. Não sei, acho que não vai ser mais de joelho, acho que eu vou escolher um outro tema, baseado nos pacientes que eu tô atendendo aqui recentemente, tá, gente? Eu gosto sempre de trazer um pouquinho aqui do jeito roots de tratar para vocês. Ah, e não esquecendo, quem aí gosta desse meu jeito de atender, enfim, se identifica e gostaria de aprender mais, vocês mandem mensagem para mim, eu quero, com a palavra eu quero, tá? Aonde eu vou disponibilizar para vocês um link, onde eu tenho mais de 15 atendimentos online gravados para vocês poderem aí observar, né? Vocês conseguirem aí acompanhar também minha forma de atendimento. São mais de 15 sessões de pacientes, são alguns pacientes de lombar, alguns pacientes de cervical, tá? Pacientes de joelho também, tem paciente de joelho bem interessante. Eu já postei alguns trechinhos aqui desses atendimentos para vocês, tá bom? Então aí quem tem interesse em aprender mais, me observando a atender, manda mensagem para mim que eu mando para vocês o link, tá certo? Ótima explanação, parabéns. Obrigada, Márcia, obrigada pela audiência aqui também, tá certo, gente? Então, se vocês não têm mais dúvidas,
a gente vai encerrar por aqui para eu começar o meu dia aqui de atendimentos, tá bom? Tchau, tchau e boa quinta-feira.